Então, pessoal, nós vamos estar falando hoje, na aula, hoje é 1º de outubro, primeiro dia do mês de outubro, nós vamos estar falando sobre o planejamento e controle de produção. Então, nós vamos falar sobre o que ele é, qual a função do PCP, qual a realidade do PCP numa empresa ou para nós, certo? Os objetivos do planejamento e controle de produção, certo? Que são vários. Só um instantinho. Então, vamos lá. E o que é PCP? Alguém sabe me dizer? Jonilson? Quase não. Elton? Programa de controle de produção. Certo. Ele garante que a produção ocorra de forma eficaz e produza produtos e serviços como deve ser, tá? O PCP, ele vai te dar a possibilidade, tá, de você executar o que foi programado de forma eficaz, tá? E sempre na quantidade certa, no momento adequado e no nível adequado de qualidade, que é a área de vocês. Sim. Jamais o PCP vai programar algo que fuja do padrão de qualidade. Como assim, fugir do padrão de qualidade? O PCP vai mandar produzir algum produto que não está aprovado? Não. O PCP jamais vai colocar uma carga de produção além daquilo que a produção possa cumpri-la e ter eficácia, e ter uma produção, digamos assim, completa, sem desvios. Por exemplo, uma linha de produção, ela produz 1000 peças. O PCP jamais vai mandar produzir 1.200. Ele vai mandar fazer 1000. Porque o documento de qualidade diz que a linha de produção, numa configuração, vamos dizer assim, com 12 pessoas, ela só pode fazer 1000. Então, eu jamais posso fugir desse padrão de qualidade. Entendeu? Então, o padrão de qualidade, ele é completo, ele segue todos os procedimentos, todo mundo tem que seguir todos os procedimentos, todos os padrões, todas as tratativas que tem. Certo? Então, Planejamento, né? Oi? Como é o planejamento? Sim, ele tem que cumprir o planejado. Tá? Porque o planejamento ele é feito numa conciliação de fornecimento e demanda. Tá? Quando você faz o planejamento, você é a soma das atividades do projeto. Tá? Então, você vai fazer toda aquela cadência daquilo que tem necessidade de produzir, certo? Onde todos vão estar de uma forma, com a mesma linha de pensamento, no que eles vão estar produzindo. Tá? E essa produção deve atingir todos os objetivos, e competitivos e estratégicos da empresa, que são qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Então, o PCP ele tem que atender o produto, né? Tem que ter qualidade. O PCP tem que saber que o setor de produção tem que ter uma rapidez, né? Uma desenvoltura no processo, né? Tem que ter confiabilidade desse processo, tem que ter uma flexibilidade. Importante a questão da flexibilidade. Por quê? Porque se por alguma eventualidade
haja a necessidade de você fazer uma troca, um setup de linha devido a algum fator, uma peça, uma máquina deu problema, não produziu peça, vai ter que mudar a linha para algum outro produto, que também está no programa, porém não era o momento de produzir. Agilidade, confiabilidade, flexibilidade para fazer essa alteração de produção, tá? E também tudo é regido pelo custo. Sim. Não existe nada que está relacionado à produção que não se use como referência. Ele não é a exclusividade, mas é uma referência o custo. Porque você tem que produzir com o menor custo, a matéria-prima tem que ser a quantidade exata com o mínimo de desperdício. Os processos têm que funcionar todos no tempo certo. As máquinas têm que trabalhar tudo no seu ciclo normal de produção. Então, tudo tem que funcionar de uma forma onde o custo seja melhor aproveitado. Porque tudo a empresa calcula. Tudo a empresa vai fazer a sua inspeção. Certo? Vai verificar os custos de fabricação. E custo de fabricação envolve o quanto de energia que foi gasto, envolve o quanto de matéria-prima que foi consumida, quantas pessoas que fizeram o trabalho. Racional. Se houve retrabalho, o quanto que isso impactou, quantas pessoas, quantas horas, que material foi usado nesse retrabalho, tudo isso tem que ser computado para no final eu saber o quanto que foi realmente que custou esta produção. Entendeu? Então, é uma gama muito grande de informações quando você está falando de planejamento e controle da produção. Tá? Todas as etapas do processo do planejamento e controle de produção. Certo? Então, o custo, os produtos e serviços devem ser produzidos dentro de um custo determinado. Já até previsto esse custo. Por quê? As matérias-primas já foram compradas. Eu já tenho o quanto de cada matéria-prima que é consumida para fazer uma peça. Então, eu sei a fração do preço do quilo de um polímero, por exemplo, num processo produtivo, mais o quanto custou a injeção daquela peça, certo? Mais o custo de armazenagem, mais o custo de movimentação. Então, são vários fatores que envolvem o custo. Porque uma pessoa que está trabalhando na empresa, na logística, que ele pega esse material que está no almoxarifado, todo o tempo que ele perde para fazer o abastecimento desse material, ele é contemplado. Tá? Aí tem a capacidade. Certo? Os produtos e serviços eles devem ser produzidos dentro de um limite de capacidade. Aquilo que eu falei inicialmente para vocês, que a produção faz 1000 peças por turno, ela vai fazer 1000 peças por turno, salvo se houver algum desvio. Por exemplo, acabou a energia. Tem energia, não tem produção. Não tem como produzir. A linha de produção trabalha com ar comprimido, certo? E aí deu problema lá no compressor, não tem ar comprimido, não pode trabalhar a produção. Só que isso não quer dizer que a produção foi improdutiva. Esses tempos de parada, eles têm que ser desconsiderados. Todos esses tempos de parada devido a fatores externos têm que ser desconsiderados. Por exemplo, faltou luz por 1 hora. Eu trabalho 8 horas e eu produzo 800 peças nessas 8 horas de trabalho. Se faltou luz por 1 hora, a minha produção passou a ser de 7 horas. Porque essa 1 hora é 1 hora perdida, é 1 hora que eu não vou contemplar ela como produtiva. Porque não foi culpa minha. Agora, se não teve nenhum problema no meu processo produtivo e eu só produzi 700, não produzi 800,
aí sim a minha média cai, aí sim a minha improdutividade aumenta. Agora, se houve algum fator externo que proporcionou a minha parada de produção, A perda de produção, né? menor, diga, Elton. A perda de produção, no caso. Exatamente. Essa perda de produção devido a fator externo, ele tem que ser contemplado e... Oi? Mas não tem ninguém aqui. Ninguém pediu para acessar, não. Elton, José Nildo e Jean Filho. Ninguém pediu para entrar aqui, não. Se for possível também, vamos ver se a gente pode mastigar mais para eles, fazer algo aí mesmo, fazer alguma... Tem uma foquinha. Não era para o dever, não? É terminar o dever? Então vamos lá. Nós falamos do custo, nós falamos da capacidade. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida em qualquer momento, pode parar, se precisar um exemplo, pode falar aí que a gente para e dá um exemplo. O terceiro ponto fundamental para o PCP é o tempo. O tempo é fundamental, é aquele coelhinho lá da Alice no País das Maravilhas. Aquele coelho com aquele relógio enorme no peito lá. É tarde, é muito tarde, é muito tarde. Tudo é tempo. O ciclo de uma máquina, ela processa a cada 20 segundos uma peça. Então, a cada 20 segundos sai uma peça. Eu sei que a cada 1 minuto sai 3 peças. Então, eu sei disso. Se a cada minuto sai 3 peças, a cada 10 minutos sai 30 peças. A cada 60 minutos saem 180 peças. Eu sei que a cada hora eu tenho 180 peças. Então, a máquina tem um ciclo. E ela mantém esse ciclo, se tudo estiver bem. Se a máquina estiver bem, se a matéria-prima for boa, se a ferramenta estiver afiada, se tudo estiver correto. Exatamente. O professor Elcio me lembrou aqui. Por isso que é importantíssimo os 6 M's. A espinha de peixe, método, medida, mão de obra, máquina, meio ambiente e material. Você tem que fazer inspeções constantes, verificação se a máquina está no ciclo correto, se a matéria-prima está certa, se a ferramenta está no alinhamento correto. Professor? Oi. Esse 6M é o que mesmo? É a espinha de peixe. Espinha de peixe. Ishikawa. Ishikawa. Certo? Se você colocar lá Ishikawa... Bem, você não vai saber escrever Ishikawa. Se souber também, parabéns para você. Mas se colocar 6 M's, espinha de peixe, vai aparecer um peixezinho lá com os 6 M's, né? Medida, método, mão de obra, máquina, meio ambiente e... É isso aí. Tá aí, os 6 M's. Faltou um. Daqui a pouco a gente encontra. Ele caiu aqui por debaixo da mesa. Meio ambiente, método, medida, mão de obra, matéria-prima e máquina. É, isso aí. Mais ou menos por aí. Então, você tem que estar sempre observando esses 6 fatores, tá? E na logística, no PCP, no planejamento e controle, você vai ver as limitações, né? Porque, como eu falei aqui, o custo, a capacidade, tudo é um limite. E voltando para a capacidade, na aula passada a gente falou a respeito dessa questão de capacidade na produção, onde eu disse, se nós não lembram, a capacidade de produção jamais será exatamente as 8 horas de produção. Eu não posso considerar 8 horas de produção, eu não posso considerar a hora de produção, 100 peças. Eu tenho que considerar, vamos dizer assim, 45 minutos.
e descartar 15 minutos. Então, se na hora elas fazem 100 peças, eu vou descontar aproximadamente umas 15 peças. Eu vou dizer que elas produzem numa hora 85, porque existem os desvios. O colaborador que precisa ir ao banheiro, a reposição de material, o ajuste de alguma ferramenta. Então, todos esses processos, nós jamais poderemos considerar o PCP, programar a produção, num 100% de tempo. Fazendo isso de 26 dias úteis, dizemos, trabalhando de segunda a sábado, em 25 dias não vai cumprir a meta. Provavelmente um dia ele cumpra a meta, mas em 25 dias ele vai ser improdutivo, porque é impossível você trabalhar todos os dias 100% ali o pessoal todo trabalhando, cadenciado, ninguém vai no banheiro, vai usar sonda, uma garrafinha PET do lado ali para fazer sua necessidade, ninguém bebe água, todo mundo é no seco, só produção o tempo todo. Não existe isso. Matéria-prima cai certinho, toda hora, sem problema nenhum, máquina nenhuma engripa, nenhuma máquina trava, não existe isso. Isso é um mundo de Poliana. Então, nós temos que nos preparar, nos prevenir, nos precaver e, quando fazer o planejamento da produção, sempre tirar esse percentual de 10%, mais ou menos, 10% a 15%, para que não haja problema. Tá? Então, isso aí voltando a falar na capacidade. O tempo, gente, os produtos devem ser produzidos, como eu falei. Tem uma cadência produtiva. Essa cadência produtiva tem que seguir. Eu tenho limites. Tá? Uma linha de produção, ela tem uma velocidade da esteira. Essa velocidade da esteira, eu sei até onde eu posso ir nessa velocidade para que eu consiga um pouquinho mais de capacidade. Se eu faço 100 a uma cadência tranquila na linha, eu vou fazendo testes, isso é responsabilidade da qualidade, ou se não for da engenharia de manufatura, mas a qualidade está sempre envolvida nisso, porque não adianta você acelerar demais a velocidade e o serviço começar a ficar sem qualidade. Eu não vou apertar o suficiente o parafuso, porque tem outra peça vindo ali, eu só dou uma travada ali, largo para frente. Muitas vezes o parafuso não fixou corretamente, ou eu não fixei o material corretamente, ou eu não fiz o encaixe correto. Né? Essa velocidade, né, esse sequenciamento tem que ser muito bem analisado pela cronoanálise, que é a tomada de tempos das atividades do processo. Que aí é que você vai saber o tempo certo que cada operação é executada. E aí que você observa também, se quiserem anotar, a questão da ociosidade. A ociosidade é o tempo que a pessoa fica esperando até a próxima peça chegar para ele, para que ele faça a operação que ele tem que fazer. Por isso que muitas vezes, numa linha de produção, está lá que essa operação é 0,5. O que quer dizer esse 0,5? É que 0,5%, 50% do tempo, ele trabalha. E 50% do tempo, ele fica parado, arrancando dinheiro do bolso do patrão, sem fazer nada. Ou seja, uma pessoa que tem um perfil 0,5 é uma pessoa que trabalha de 8 horas, ele trabalha só 4. 4 horas ele fica parado. Porque a cada ciclo de uma peça, metade do tempo ele fica esperando a próxima peça chegar. Entenderam? Entendeu, Janildo? Entendi. É prioridade. Agora, professor, essa ociosidade, no caso de espera, pode ser questão também que está embutido na programação da produção, ou
a gente está se falando aqui de o cara que fica lá porque não Não, isso é processo. ligou, é Isso é processo. Né? processo. Isso é Tipo, processo. ele tem que esperar mesmo, não tem para onde correr. Não tem para onde É correr. isso? A não ser que profissionais gabaritados da qualidade façam uma análise, uma cronoanálise no setor e observam que ele poderia pegar um pouco da atividade do posto seguinte e fazer também. Assim, ele, em vez de fazer 0,5, ele estaria fazendo um 0,7, um 0,8, e o cara do lado, que está fazendo 0,8, ele vai perder, digamos, 2 pontos, né? vai a 0,5, mas ele pode pegar o do ponto seguinte e talvez até nessa sequência reduza uma pessoa na linha. Entenderam? Sim. Ele faz 0,5, ele pega do outro que faz 0,8. Mas no normal sempre vai acontecer essa margenzinha, né? No processo. Essa ociosidade, no caso. A ociosidade, ela existe. O que você pode é trabalhar a importância. Vocês, técnicos da qualidade, vocês são extremamente importantes para a produção. Vocês têm que analisar todos os processos, marcar os tempos. Certo? E aí, o Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta, aí vocês podem verificar a condição de que eu estou trabalhando com 12 pessoas hoje, mas tem um cara que faz 0,5. O cara está com a mão no bolso do patrão o tempo todo. Se o patrão souber que tem um cara na linha de produção que trabalha só 4 horas de 8, ele vai ter um infarto. Ele vai dizer, quer dizer, o cara trabalha, em vez de trabalhar 30 dias, ele ganha 15, trabalha 15 dias e ganha de 30. Ele fica metade do dia parado, sem fazer nada. Não é isso, é porque a função dele, no ciclo de produção, nessa cadência, ele fica 0,5 parado. Então, o que tem que fazer? Aproveitar o melhor de cada posto de trabalho. Se ele puder pegar algo do próximo posto e aí vocês irem fazendo essa enfatização, vocês vão estar melhorando o processo e talvez reduzindo um funcionário na linha. Aproveitando o melhor do setor e do tempo de cada um. Se eu estou fazendo 0,5, eu posso fazer com que esse cara faça 0,8, 0,9, melhor ainda. Entendeu? E aí eu vou função a função. Só que não é apenas pegar o cara e botar ele para fazer atividade do lado. Tem dispositivo, né? Tem a aplicabilidade, tem a habilidade, né? Tem o processo, um processo é completamente diferente do outro. Ele faz 0,5 porque essa atividade é 0,5 mesmo. Só que acontece o seguinte, tá? A linha de produção está numa velocidade aonde ele é 0,5. Mas esse posto de trabalho, se eu aumentar a linha de produção, aumentar a velocidade da linha, ele vai passar a não ser mais 0,5. Porque a linha está passando mais rápido. Aí ele vai ser um 0,7. Talvez um 0,8. Então, tudo depende de configuração de linha. Tudo depende dos tempos. Tá? Tudo depende de como a linha está programada. Existe a configuração perfeita da linha. Qual é a configuração perfeita da linha? É a melhor performance. Essa melhor performance, ela pode ser o quê? Quando a linha tiver 24 pessoas, essas 24 pessoas, cada uma delas vai estar trabalhando 0,8, 0,9 do seu tempo. E eu vou fazer 250 peças. Então, a produtividade é alta, porque a ociosidade é baixa. Então, a manufatura enxuta, ela trabalha diariamente. É processo a processo, é tempo a tempo, até descobrir qual é a melhor configuração da linha de produção. Em número de pessoas, em tempo de esteira,
Em tempo de processo, cada etapa do processo... É um tempo. Tempo. Tem muita variação aí, né? Porque vai se levar em consideração a matéria-prima, a reação, a máquina, Eu né? tô Como ela falando, se comporta. olha, nós falamos só do tempo da linha de produção. Agora, como eu falei anteriormente, existe o ciclo de máquina. Uma injetora, por exemplo. Uma injetora injeta um número a peça num ciclo, desde o momento que o operador da injetora fecha a porta da injetora, o molde fecha, ao processo de injeção, aí depois o processo de resfriamento do molde, aí abre, expurga a peça. Esse tempo todo é um ciclo, certo? Então esse ciclo tem que ser constante, tá? Aí o que acontece? Às vezes o molde está ruim e aí existe a chamada rebarba das peças. Essa rebarba, o operador perde tempo com um flequezinho, tirando os excessos de material. Tá? Enquanto ele está tirando a rebarba, a injetora está processando outra peça. Se essa rebarba ele conseguir tirar no tempo do ciclo, beleza. Agora, se for muita rebarba e acumular a peça ali, ó, aí gera retrabalho. Da mesma forma, em uma estamparia, uma guilhotina, uma estampa, né? A máquina está lá batendo e está fazendo, digamos, um furo. Se a ferramenta estiver sem afiação, ao invés dele cortar, ele vai o quê? Ele vai esticar o metal até que ele corte. Porque o certo é ele cortar seco. Mas quando a faca dessa ferramenta perde o fio, ao invés de cortar, ele vai o quê? Forçar e esticar o metal. Porque o metal ele tem a sua elasticidade também, né? Por isso que faz a conformação. Não sei se vocês já viram como é que se faz latinha de alumínio. Já viram como é que é uma fábrica de latas de alumínio? Não. Vão lá no YouTube e dizem, olha, fábrica de latas de alumínio. Vocês vão ver que a lata de alumínio ela é cortada mais ou menos no formato de uma tampa. E depois ela passa por um processo onde ela se fica alta. E depois ainda tem um outro processo para ela pegar aquela boquinha menor dela. Então ela é esticada. Então o metal ele pode ser esticado ao invés dele. E aí ele vai se conformar. O vão que era para ter um certo diâmetro, ele vai perder esse diâmetro porque a ferramenta está mal afiada. E aí essa peça, quando for para o próximo processo, não vai encaixar porque a peça ela foi esticada. Porque a ferramenta estava mal posicionada, né? Aí entra a questão de tempo de manutenção. Aí entra aquilo que eu sempre falo para o pessoal. O porquê que há 10 anos atrás, na Fórmula 1, trocava os 4 pneus em 6, 7, 8 segundos. E agora troca os 4 pneus em 2 segundos. Às vezes, em menos de 2 segundos, está trocando os 4 pneus. É aquele negócio que daqui a pouco não vai trocar mais pneu. Não vai precisar o carro entrar no box para trocar o pneu. Ele vai passar, vai ser Eu acho que a Ferrari foi 1.38, né? O mais é um rápido. negócio maluco, velho. Aquela troca de pneu coisa de... é um negócio que não existe, bicho. É fechar e abrir os olhos. Não, é negócio doido, cara. Mas os caras treinam intermitente. Treinam até a exaustão para chegar à excelência, né? Verdade. É uma coisa que Clóvis de Barros Filho, eu gosto muito dos vídeos dele. Ele tem um vídeo que ele fala: senta a bunda na cadeira e vai estudar. E nesse vídeo tem um momento que ele diz o seguinte: ter a sua capacidade intelectual, aumentar a sua capacidade intelectiva, é que nem ter músculo. Exige empenho,
exige tudo. Porque o cara, para ter músculo, tem que malhar bastante. Certo? Suar. O cara, para ter uma capacidade intelectual cada vez melhor, é estudar, é ler, Verdade. é leitura, estudar, interpretar e continuar lendo, estudando, sempre, sempre, sempre. Aí você vai estar aumentando a sua capacidade intelectiva. Aí você vai estar aumentando a sua inteligência. Aí o seu raciocínio será cada vez mais rápido. Entendeu? Então, vamos lá. Falamos do custo, falamos da capacidade, falamos do tempo e agora vamos para a qualidade. Tá? Os produtos e serviços devem ter conformidade aos dados limites de tolerância projetados para o produto ou serviço. Todo o produto que é feito tem perda, tem descarte? Sim ou não? Sim, com certeza. Sim. As perdas fazem parte do processo. Uma chapa de aço vai cortar uma peça e vai sobrar uma miudeza de pecinha. Um processo de injeção, o início de processo, sempre está expurgando, as peças saem com defeito, não saem completas, não está compactando corretamente. Existem algumas regulagens da máquina para serem feitas para que o material esteja na temperatura correta, passe por todas as entranhas do molde, seja compactado e a peça saia perfeita. Então, até chegar nessa perfeição, perde-se ali 5 minutos, né, 10 minutos, até que tudo corra perfeitamente. No processo de injeção, existe como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra agora. Mas é como se tivesse óleo nas peças, lubrificação nas peças, certo? Então, ela tem que ter uma certa lubrificação, porque senão ela não corre pelo metal. Ela gruda, ela não vai. Então, tem que ter o material, quando ele é pigmentado, normalmente o pigmento, o master, ele tem essa lubrificação, que ajuda na compactação, ajuda no caminho do material dentro de uma injetora. Tá? Então, tem que ter toda essa tratativa, tem que estar tudo funcionando, a matéria-prima tem que ter qualidade, a matéria-prima tem que ter a certificação. Vocês têm que saber que o fornecedor é um fornecedor que garanta a sua produção. Entendeu? Então, é essa questão a qual a gente fala a respeito da qualidade, né? Os processos têm que seguir conforme foram elaborados. O passo a passo de cada operação tem que seguir conforme foi determinado, né? Um juiz, quando ele decreta uma sentença, ele diz que se cumpra conforme foi determinado. Quando você termina de elaborar uma ficha de instrução de trabalho, que se cumpra conforme foi determinado. É para ser seguido, não é isso? Sim, tem que seguir o passo a passo. Por quê? Quando houver uma auditoria, o auditor vai pegar o papel ali, ó, e vai ficar olhando. Agora você faz o quê? Eu pego a peça. E aí? Eu vou encaixar a peça no suporte. Tá, e próximo passo? Eu vou pegar a parafusadeira e vou fixar 2 parafusos. Tá, e o próximo passo? Eu pego a peça tal, coloco em cima. Tá, e o próximo passo qual é? Ele vai olhando ali e vai vendo se está na sequência no documento. Qualquer alteração, ele já dá não conformidade. O documento não está conforme a operação. Imagine isso numa indústria que tem 5.500 operações, que cada operação tem que ter a sua ficha de instrução de trabalho. E que vocês têm que saber se todas essas fichas de instrução de trabalho estão seguindo à risca o processo. Legal.
É trabalho que não acaba mais. É muito trabalho, mas tem que ser feito. Alguém tem que fazer. Verdade. Certo? É 2 horas. Então, nós falamos do custo, nós falamos da capacidade, nós falamos do tempo e nós falamos da qualidade. E dentro dos princípios do planejamento e controle, nós temos qual a diferença entre planejamento e controle. Tá? O planejamento você faz antes. Você planeja, nem que seja, digamos, eu planejei no dia anterior o que eu vou fazer no dia seguinte. E o controle é exatamente como você fosse um maestro de uma orquestra. Tá? O maestro da orquestra, ele fica ali, ó. Tá? Ele fica indicando, ó, agora vai entrar o violino, agora vai entrar o violoncelo, agora vai lá o prato, bate o prato, certo? Então, ele vai direcionando, né, cada etapa do processo. Né? Por exemplo, a produção não começa com a produção. Para ter as peças ali, muita coisa Tem que ter o acontece antes. planejamento. Oi? Tem que ter o planejamento. Muita coisa acontece antes da produção, de fato. São fornecedores fazendo matérias-primas, é você internamente com várias ordens de produção, produzindo peças, subconjuntos, para que possam estar tudo pronto ali, passa por uma gravação, tudo pronto para que possa chegar na linha e efetuar a montagem do produto acabado. Então, muita coisa funciona antes. Então, você não tem como você pegar e não planejar. E controlar é você saber se aquilo que você planejou está sendo executado conforme foi determinado. Fiz um pedido para um fornecedor, ele me disse que entregaria em X dias. Isso chama-se lead time. Tá? Então, ele me disse que entregaria em 20 dias. Eu vou ligar para ele. E aí, como é que tá? Já iniciou o meu processo? Vai ter em 20 dias? Eu estou fazendo controle. Você vai lá na injetora, é para sair 2.000 peças dia. Você vai na injetora lá para saber como é que foi a produção de ontem, saiu quantas? Ah, saiu 1.900. Por que saiu 1.900? Não era para sair 2.000? Ah, é porque parou para regulagem de máquina lá, estava com problema, daí parou para regulagem. Ah, tá. E hoje, vai sair as 2.000? Vamos ver. Então, vamos ver. No outro dia vai lá, e aí, como é que foi? Saiu as 2.000? Ah, saiu sim, saiu as 2.000. Beleza. Mas já tem 100 de perda. Por exemplo, vamos dizer assim, voltando todos os pontos. O tempo e a capacidade. Uma semana a injetora trabalhando, a linha de produção absorve num dia. Entendeu? Como é, rapaz? Vamos reduzir mais. 2 dias de trabalho de uma máquina, a linha absorve num turno. Então, se é um turno de 8 horas, eu trabalho 2 dias com uma máquina escrava, ela absorve num dia. Então, eu tenho que começar a produzir essa peça muito antes. Eu tenho que começar a produzir ela uns 15, 20 dias antes. Só que daí, para produzir ela, eu tenho que ter a matéria-prima. Se eu não tiver a matéria-prima, não adianta, eu não vou conseguir produzir. Então, aí o planejamento é antes ainda. Compras. Tem que planejar a compra para o fornecedor produzir, para o fornecedor botar na transportadora, para a transportadora me trazer e que eu tenha na empresa um mês antes para que eu possa preparar e eu possa botar nessa máquina e essa máquina comece já a produzir peças. Entendeu? Então, o planejamento, ele é algo absurdo, extenso. Surreal. Oi? É surreal planejamento. É algo assim. Mas eu adoro, cara. Eu trabalhei 8 anos com isso. É show de Tem bola. que ter, né? Não tem jeito, né? Hã?
Tem que ter, não tem jeito, senão Não, ele se é atrapalha na biológico, frente. cara. Né? Ó, eu trabalho desde os meus 19 anos na área de logística. Meu primeiro trabalho com 19 anos eu fui ser auditor de estoque. Então, com 19 anos eu já conheci todo o processo que existe dentro do universo logístico, dentro de uma fábrica. Eu fui trabalhar, na época a empresa era Prosdóximo, que agora é a Electrolux. Então eu trabalhei como auditor de estoque na Electrolux. Então a gente aprendi a conhecer todo o processo. Então você vai conhecendo as entranhas e você sabe aonde que pode ter as perdas. Você sabe aonde que existem as perdas. Então quando você sabe, você vai direto na ferida. Sabe onde que é o maior ponto de perda no processo produtivo? O apontamento de produção de refúgio. A produção não gosta de apontar refúgio, porque refúgio entra em demérito. O refúgio baixa a qualidade do serviço deles. Então eles não apontam. Do operador. Eles não apontam, eles simplesmente enchem uma caixa, botam no cantinho e vão enchendo aquela caixa e botando no cantinho. Depois vão perguntar, o que é essas peças aqui? Ah, não sei, estava aí. A bomba estoura, né, pô? Porque a matéria-prima foi consumida para fazer essas peças. A matéria-prima foi consumida para fazer essas peças. E aí, como é que fica? Sem contar o custo, né? Quando é que vai dar baixa? Quando é que vai dar baixa nessas peças? No inventário. No inventário que vai ver. Mas você imagina se eu tenho umas 300 peças que consomem a mesma matéria-prima. Há uma média de consumo diário de 12 toneladas. São 50 injetoras. Imagine 50 injetoras produzindo peças, consumindo 12 toneladas por dia. E os operadores de produção não apontam refúgio. Quanto vocês acham que vai ter de desperdício, de perda de matéria-prima que foi usada, não foi apontada, mas foi consumida? Ela passou pelo processo produtivo. Então, e o pior é que quando não se aponta, ele acaba não se descobrindo o problema que está acontecendo aí, que está tendo tanta perda, né? A verdade é essa. Exatamente. Né? Essa perda, o cara, quando ele não aponta, não é dado o consumo. Quando não é dado o consumo, não abaixa o estoque. Não abaixando o estoque, no sistema vai considerar que eu tenho esse material. Vai chegar um momento que eu vou estar no sistema um estoque alto e fisicamente está zero. O comprador, ele olha no sistema, tem material, eu não vou comprar. Daqui a pouco, parou a produção. Parou por quê? Porque não tem material. Como não tem? Está dizendo que tem 10 toneladas no estoque? Não, não tem nada. Verdade. Está zerado. Tudo Acontece mesmo. é um serviço, é um processo como o trabalho da formiguinha. Um não aponta 300 gramas aqui, outro não aponta 300 gramas ali, mas são 20, 30 máquinas que cada um não aponta 300 gramas, não vai apontando, vai somando um com o outro, vai somando um dia, vai somando 2 dias, uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses. Daqui a pouco o montante é grande. Então, e no caso, como o cidadão lá, ele não apontou, o técnico da qualidade não deu não conformidade, não entrou no sistema dele, porque aquele produto foi não conforme, e aí virou uma bola de neve, né? vira uma bola de neve. Só que daí sempre culpam o comprador, né? O comprador que não comprou peça. Não comprou material. Mas e o cara lá que não apontou? A responsabilidade dele de fazer o serviço dele certo. Que se ele fizesse o dele certo, eu faria o meu certo também. Eu viria que está no momento de fazer a compra. Agora, o meu sistema, eu não posso confiar nele, eu vou ter que voltar ao sistema antigo de ter que olhar o estoque para ver dos itens se tem, se não tem realmente. Eu não posso confiar no sistema. Olha que ponto chega a falta de controle.
Entenderam a importância do controle? Tem que controlar tudo. Não existe apontamento de produção sem refúgio. Refúgio zero não existe. Principalmente tratando-se de injetora, de estamparia. Não existe refúgio zero. Alguma perda sempre vai ter. E isso tem que apontar. Automático, né? É automático. Na realidade, essa perda ela é aceitável, a perda do processo é aceitável, né? No Falou. normal da produção. Exatamente. Falou certo. Ela é aceitável. Existe um limite, tá? Eu vou falar aqui, ó, de novo, ó, que o plano, tá? De uma formalização de que se pretende que aconteça um determinado momento futuro, tá? O plano não garante que o evento vá acontecer realmente. Mas o controle do processo, ele lida com as possíveis variações que possam impedir o plano de ser realizado ou atrasar sua conclusão. Tá? A quantidade de peças que está previamente estipulado como descarte é 5%, 2% da produção. Se considerar que é 2% e vai produzir 1.000, então de 1.000 perde 100, 10, 2% vai dar 20. Então, digamos, de 1.000 peças, pode ser que tenha 20 peças que estraguem no início do processo. Entendeu? É até muito eu jogar 2%. Às vezes 1%. Mas bota-se 2%. Esses 2%, ou seja, ao invés de fazer 1.000, a ordem ele sai como se fosse 1.020. Porque tem que sair 1.000. Se 20 é a margem de peças com defeito, a ordem de produção não é de 1.000, é de 1.020. Só que ela sai apenas com 1.000. Esses 20, vamos dizer assim, é calculado e rateado essas 1.000 peças. Cada uma delas vai absorver um pouco de consumo de matéria-prima dessas 20. Já para evitar essa perda. Na realidade, ele sempre conta com essa gordurinha, né? Para compensar as perdas. Exatamente. Não é que, né? O percentual não é para ter uma perda, grande perda, mas tem que contar com essa gordurinha aí para dar uma compensada. Exatamente. O percentual de perda ele vai estar contemplado na produção da peça. Num processo de injeção, por exemplo, imagine a tampa da caneta Bic. Certo? Essa tampinha azul da caneta Bic. Um molde, ele injeta 200 peças em cada ciclo. Então, a cada ciclo saem 200 tampinhas. E tem um galhozinho que une todas elas. Certo? Esse galho, ele é pesado e o peso desse galho é dividido pelas 200 peças. Aí pega a produção das 200 peças mais o galho, soma tudo, pesa tudo e divide por 200. Aí eu vou ter exatamente o quanto que consome uma tampinha. Tá? Na verdade, aí já está no controle mesmo, professor. Exatamente. Isso aí está no controle. Isso aí já está na estrutura do produto. Tá? Que quando gera-se a necessidade de consumo de matéria-prima, isso já está contemplado lá. Então, eu já sei isso. O início de processo, as perdas, isso aí já está contemplado também. Então, eu sei que início de processo tem uma perda de 2%. Então, esses 2% também são incorporados no consumo. Tá? Agora, o que excede a isso, aí não está contemplado. É aí que começam as faltas. Verdade. Aí vamos lá. Nós temos o planejamento
De longo prazo. Nós temos o planejamento e controle de médio prazo. E nós temos o planejamento e controle de curto prazo. Num planejamento de longo prazo, também chamado de planejamento estratégico, nós temos aquela visão macro. É uma visão grande. Nós mais ou menos vamos fazer uma projeção de 2021. Na verdade, 2021 já está pronto. Nós estamos fazendo a projeção de 2022. Tá? Porque 2021 a projeção já está pronta. Se a nossa empresa tem a intenção de crescer 15%, ela vai crescer. Nós já temos toda essa projeção 2021 no planejamento de longo prazo. Esse aumento de 15%, eu vou precisar aumentar a estrutura do prédio? Vou. Então, eu já vejo aonde é que vai ser esse aumento do prédio. Eu já tenho que estar agendando com uma construtora, eu já tenho que estar verificando tudo isso para já fazer uma preparação, tá, desse processo. Porque chegou 2021, eu já tenho que estar com a empreiteira ali, trabalhando, montando, arrumando, ajeitando tudo. Eu já tenho que estar... Vai ter a necessidade... Nós temos uma... Se eu vou aumentar o meu barracão, né, o meu armazém 15%, 20%, com certeza eu vou aumentar a minha produção. Então, se eu vou aumentar a produção, provavelmente eu vou precisar de algum maquinário. Qual o maquinário que Tem que contar os custos, né? Oi? Os custos, né, que tem que ser calculado também. Exatamente, eu tenho que já saber qual esse maquinário vem da onde? Vem da Alemanha, vem da China, vem dos Estados Unidos. Da onde vem esse maquinário? Quanto tempo ele chega aqui? Tem capital para comprar? Como é que vai comprar isso? Certo? Então, todo esse planejamento de longo prazo, ele é feito, certo? Bem antes. Porque se chegar, por exemplo, pandemia, chegou a pandemia, esses 15% que eu mais ou menos estava estimando que o 2021 estaria fazendo a mais, foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Então, o que eu faço? Puxo o freio. Dá um passo atrás. Não! Construtora 2021, não. Isso aí nós vamos passar para o ano seguinte. 2021 nós ainda vamos manter o mesmo patamar. Não vamos fazer nada. Não vamos dar um passo maior que a perna. Aí o maquinário que eu ia comprar. Deixe em stand-by, mas firma a cotação e firma um compromisso de possível compra. Porque um maquinário que eu vou comprar da Alemanha, por exemplo, eles vão fabricar esse maquinário. Depois vai entrar num processo de importação. Esse maquinário vai ter que ser movimentado até um porto, desse porto vai entrar no navio, desse navio vai vir para cá e aqui vai passar ainda por um transbordo e depois vai passar por um processo de nacionalização da máquina. Isso leva 6 meses a 1 ano. Então, nós temos esta expectativa de melhora, já temos onde é o maquinário, já temos. Então, mantenha essa projeção desse maquinário, que vai ser fundamental, que por mais que nós não ampliemos a fábrica, ter esse maquinário aqui para nós é vantagem. Então, aí mantém. Agora, construção, construtora, ampliação, isso aí a gente pode segurar um pouco, segura. Então, no planejamento de longo prazo, você consegue fazer alterações bruscas no seu processo. Tá? E aí você muda. Algumas coisas você não faz.
objetivos que vocês têm que atingir no planejamento de longo prazo é aquela visão estratégica, aquela visão de guerra. Qual é a estratégia? Nós vamos invadir a Argentina, os hermanos. Tá? Então, você vai fazer a sua estratégia. É o planejamento de longo prazo. Quanto que eu vou utilizar de equipamentos, de maquinário, de material bélico, de pessoas, aéreo, terrestre? O que eu vou utilizar para poder fazer o meu ataque? Este é o planejamento de longo prazo. E aí eu tenho que captar recursos, saber se eu vou ter recursos, da onde eu vou tirar recursos para poder realizar essa minha estratégia. Certo? Este é o planejamento de longo prazo, planejamento estratégico. Aí nós vamos para o planejamento de médio prazo. O planejamento de médio prazo é o planejamento tático. Uma vez que eu planejei e fiz a minha estratégia, a tática é o quê? Eu vou atuar com duas frentes, com tanques, avançando terrestre, eu vou avançar aéreo, tá? Então, taticamente falando, como se fosse uma força militar. Agora, na indústria, como eu não vou ampliar a minha fábrica, tá? Eu vou manter a minha produção. Então, essa produção que eu vou manter, eu vou analisar os meus produtos, as quantidades, e se eu posso ampliar um pouquinho, aumentar um pouquinho a quantidade de peças a serem produzidas. Aí que entra aquela questão de uma linha de produção tem capacidade para que eu possa colocar mais pessoas? Quantas pessoas mais eu posso colocar nessa linha? Na linha tem 12, mas você pode chegar a botar 24 pessoas. Tem espaço para essas 24 pessoas? Tem espaço para 24 pessoas. E aí a velocidade da esteira vai atender para que eu tenha essas 24 pessoas trabalhando sem aquele problema do 0,5? Entenderam? Aí entra toda a estrutura da empresa. A tática, né? Toda a tática. É a tática. Né? Se houver necessidade de trabalhar com o cronômetro, cronometrar os tempos, ver o máximo de velocidade da esteira, em quanto tempo ela faz um ciclo, em quanto tempo a peça vai do começo da esteira até o final. Ela foi do começo ao final da esteira em X segundos. Agora vai lá. Pega o pessoal lá, bota todo o pessoal aqui na linha. Vai medindo aí para ver se todo mundo consegue fazer todas as operações e dá para atender com a velocidade da esteira. Não. Com essa velocidade não dá para fazer, tem que diminuir. Vai diminuindo. Aí chega-se a velocidade X, número de pessoas X, né? Tempo de ociosidade, você tem que ir posto a posto e fazer toda aquela tomada de tempo para chegar lá na diretoria e dizer, olha, a nossa configuração pode chegar a X pessoas atendendo a X peças. Mais que isso, a linha não suporta. Que a velocidade limite é essa. Mais que isso, o trabalho vai ser de baixa qualidade e menos que isso, teremos muita ociosidade. Pronto. Fechou o pacote. Entenderam? Então, aí no planejamento tático, as informações que são passadas para a alta administração da empresa, eles vão montando daí o planejamento estratégico, o tático, né? O quanto é que eles vão fazer a produção,
vão verificar as questões de sazonalidade, né? Tudo depende do produto que eles vendem mediante o período, a época. Pode ser época de festiva, né? Se é um produto que é que ao Dia das Mães consome bastante, Dia dos Pais consome bastante, mês das noivas lá, né? Dia dos Namorados. Então, toda essa sazonalidade é observada. Natal, Dia da Criança. Então, toda essa questão aí, ela é avaliada no planejamento estratégico. Para que a demanda, quando houver essa demanda, né, se houver a necessidade de contratação de colaboradores, eu vou ter que contratar antes, eu tenho que treinar esses colaboradores para colocar eles a estarem aptos quando chegar o meu planejamento de curto prazo. Porque o planejamento de longo prazo é estratégico. O planejamento de médio prazo é a tática. O planejamento de curto prazo é a operação. O planejamento de curto prazo, militarmente falando, é o ataque. Já está tudo certo, tudo planejado, a tática está toda alinhada. Agora nós vamos o quê? Atacar. Agora nós vamos atacar. Agora nós vamos atacar. Certo? Produção de fato. É a produção de fato. Beleza? Vamos lá. Nesse slide que nós estamos vendo aqui na nossa frente, vamos lá, PCP e o processo produtivo. Demanda provida por vendas e mercado. Então, aí nós estamos vendo que se a necessidade de produzir, dependendo daquilo que o vendedor vendeu, ou de uma suposta previsão daquilo que foi produzido no ano passado e vendido. De fato. Demanda impulsiona a produção puxada e empurrada. Diferença de produção puxada para a produção empurrada. A produção puxada, tá, é aquela produção onde há necessidade de produzir, então eu vou produzir. Não se faz nada se não tiver necessidade. A produção empurrada é aquela que o cara vai produzir. Enquanto tiver ordem, eu estou produzindo. Enquanto tiver caixa, eu estou enchendo. E eu estou enchendo de estoque de peças. A produção empurrada nem sempre é válida. A produção puxada ela é mais aconselhável. Só vai produzir aquilo que precisa. A produção empurrada só é importante quando existe uma necessidade de você realmente produzir uma grande quantidade, tá? Para você fazer um buffer, como dizem, um pulmão de peças, porque a máquina vai entrar em manutenção. Aí você pensa na produção empurrada. Ou você sabe que vai consumir. Então, pode produzir que vai consumir. Certo? Não propriamente é uma produção para estoque, né? Não pode fazer muito estoque. A produção empurrada, no caso. Por exemplo, chaparia, a chapa in natura, ela está envolta num óleo. Tá? Tem um óleo que protege ela de efeito corrosão. Tá? A partir do momento que você corta essa chapa e monta a peça, toda a manipulação que você faz, você tirou a proteção desse óleo. E onde não tem mais a proteção desse óleo, se essa peça não for produzida logo, consumida logo, pintada e finalizada, ela começa a gerar efeitos de corrosão, ferrugem. Então não pode fazer muito estoque por muito tempo de peças metálicas devido a isso.
As peças plásticas, o que acontece é que, dependendo do tempo, dependendo da condição, se ela for uma cor branca, por exemplo, pode acontecer dela dar uma amarelada. Ela fica muito tempo. Fora isso, tem a sujeira também, a poeira. As peças têm que estar muito bem embaladas e, mesmo assim embaladas, elas ainda podem pegar sujeira, poeira, encardem. Então, não pode se produzir muitas peças para que ela fique muito tempo parada. E também tem o fator consumo de matéria-prima. Porque tem muitas matérias-primas que elas não são de um só produto. A matéria-prima, eu faço várias peças com essa matéria-prima. E se eu exagerar na produção de uma determinada matéria-prima, vai faltar para as demais. Entendeu? Então, tem que tomar todo cuidado nessa questão de produção antecipada. Tá? Sem contar a validade, né? Oi? A validade, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado. Ah, a peça plástica tem validade? A validade dela é ela ficar muito tempo, pegar poeira e encardida, e depois ter que lavar as peças. Olha o retrabalho. Sem necessidade. Sem necessidade. Por isso que a produção puxada ela é mais viável. Eu só vou produzir aquilo que eu vou consumir. Então, produzir o que vai consumir para a produção. Espero o próximo planejamento. Tá? A demanda é gerada por vendas inicializada e o processo de compras. Quando vendas gera essa demanda, a informação passa para compras, compras vai fazer a compra daquilo que vai ser preciso comprar. Né? A vendas dito que vai efetuar uma produção mensal de X produtos, ela vai fazer o cálculo de consumo de matéria-prima, ela vai ver o que tem em estoque e ele vai comprar. Aquilo que precisa comprar, ela vai comprar. Os segmentos de itens de produção seriam os itens internos. Né? Você atender a produção das peças internas, aquelas que são produzidas internamente. É claro, novamente falando, a produção de peças internas, elas existem, tá? Mas se você não tiver a matéria-prima, não vai conseguir produzir. Então, o ponto anterior ali, ó, a demanda gerada por vendas inicializa o processo de compras. Isso tem que ser bem antes do que você lançar a produção de peças internas. Se não tiver matéria-prima, não adianta. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? No caso aí, professor, quando se tem aí um pedido, no caso de produto, que ainda não entrou no processo de produção, necessariamente as vendas ela já entra em primeira mão. No caso, o setor de compras, ela entra em primeira mão. Sim. A questão de projeção de vendas. A projeção de vendas é fundamental para que compras saiba o que comprar. Porque ele vai pegar quais são os itens que vendas está dizendo que vai vender. Em cima disso é que ela vai fazer a projeção de consumo de matéria-prima. Vai gerar o cálculo, vai ver o quanto tem em estoque e o quanto vai precisar comprar. E aí vai fazer a sua compra de fato. Entendeu? Para que daí as matérias-primas, quando chegarem, aí possa-se daí fazer a produção das peças internas. Tá? Ok.
planilha está dizendo ali, ó, PCP e PCM. PCP e PCP. E o processo produtivo. O que é esse processo produtivo? Tá? O PCP... Professor, Oi! eu quero ver aí, no caso, se tem como enviar essa apostila para mim. Posso ver com o Elcio, sim, para mandar esse material para você. Tá? Viu? Que aí eu vou imprimir e fica melhor. Para acompanhar beleza. a aula, fica... Não, beleza. Ah, pode continuar falando aí. Joia. PCP, nós já falamos. Planejamento e controle de produção. O PPCP, ele é planejamento, programação e controle de produção. O PPCP, ele tem um P a mais, a programação. Ele planeja, ele programa e ele controla a produção. E o PCP é planejamento e controle de produção. Essa programação, na verdade, do PCP é um sistema, tá? É um sistema gerenciador ao qual vai fazer toda a gerenciamento dos recursos de manufatura. Nesse gerenciamento de recursos de manufatura, ele vai estar verificando não apenas o cálculo de matérias-primas, como ele também vai estar verificando os tempos de máquina, ele vai estar verificando capacidade de linha de produção, ele vai estar verificando todos os tempos, todas as capacidades automaticamente. E vai te dizer, né, qual é o teu limitador, qual é o teu recurso gargalo. Já ouviram falar sobre isso? Gargalo? Já. Então, o sistema ele vai te dizer aonde está o seu estrangulamento do seu processo. E é aí que acontece aqueles 5 passos da teoria da restrição. Identificar, restringir, né? Você vai identificar, aí você vai jogar todo o processo naquele limite, aí você vai procurar aumentar a capacidade do seu limite e aí você vai normalizar o processo. E você vai voltar para o primeiro passo, que é identificar um novo gargalo. Então, o PPCP, um dos pontos fundamentais dele é esse, né? Identificação dos gargalos para que o processo possa fazer a produção corretamente. Tá? Certinho. Deu pane aqui na minha... Cadê? Nós estamos quase chegando no final da aula, começamos às 7 horas, são 8h25. 1h30 de aula, daqui a pouco nós estamos encerrando. E aí, espero que a gente está falando sobre administração da produção seja quem tenha tido um bom entendimento de vocês, porque vocês entendendo essa questão na administração da produção será um grande passo para que vocês entendam todo o processo, para que vocês saibam como realmente se executa as atividades e como vocês processam e como vocês atuam como técnico em qualidade na administração da produção. Sabe? A administração da produção para o técnico em qualidade é
fundamental. Porque você tem que conhecer todo o processo. Você tem que entender Verdade. todo o processo a fundo. Pode falar, Elton. Isso é verdade mesmo. Não adianta você ter conhecimento da qualidade e o processo você não saber de nada. Então, vocês têm Então, que na verdade, levando em consideração isso aí, eu acho que o processo acaba engolindo a qualidade, né? Na verdade, todas as ferramentas que você usa de análise, de diagnóstico, o seu conhecimento da qualidade, você vai desempenhar eles todinhos na produção, na administração da produção. Essas ferramentas você vai utilizar, ferramentas de diagnóstico, ferramentas de análise, você vai utilizar elas no processo produtivo, para que você possa melhorar o processo. É o Lean Manufacturing. A manufatura enxuta. Entendeu? Então, você pega toda a sua performance profissional como técnico de qualidade e vai ajudar a produção. Porque eu sempre falo isso para todos, o único setor que é produtivo é a produção. Todos os demais setores são de apoio à produção. Verdade. Todos os setores são de apoio à produção, porque quem realmente gera e dá lucro para a empresa não é qualidade, Produção. não é segurança do trabalho, não é RH, não é logística, não é engenharia. É a produção. Que são eles que, de fato, fazem. Todos os demais setores têm que dar apoio à produção, para que ela saia cada vez melhor, cada vez maior, e a empresa cresça, e que todo mundo possa ganhar o seu. Professor? Pois não? O problema é botar isso na cabeça. O problema é botar na cabeça do povo isso aí, né? Não. Se você... Botar na cabeça do povo, que às vezes é fogo. Mas se você olhar esse apoio, né? Esse apoio. Se você olhar um pouquinho pela cultura da Toyota, sistema Toyota de produção, eles colocam essa ênfase para os funcionários. Os funcionários têm multifuncionalidade, os funcionários têm essa responsabilidade. Muitas vezes, quem atrapalha é os setores de apoio. É isso. É isso mesmo. Quem atrapalha são os setores de apoio. Mas os colaboradores, o pessoal do Fabril, eles são os mais conhecedores do processo. São eles que conhecem melhor o processo. Com certeza. Então, eles é que farão o trabalho funcionar de forma correta. E quanto mais você responsabilizar eles, né, o sistema Toyota de produção, Verdade. Um dos pontos dele é a produção puxada. Dar a responsabilidade para o operador gerenciar o Kanban. Então, ele acaba sendo responsável pela produção e pela qualidade, só que a gente tem que dar esse suporte, no caso, para a produção. Exatamente. Você tem os parâmetros. Quais os parâmetros que você tem que inspecionar? Ele mesmo pode inspecionar, se ele souber quais são os parâmetros. Se ele não souber quais são os parâmetros, ele jamais vai poder inspecionar. Correto. Certo? Então, essas atribuições que o sistema Toyota ele coloca, onde o funcionário ele tem multifuncionalidade, ele consegue atender a demanda do processo produtivo, sabendo fazer várias atividades, dentre elas também os processos de inspeção. A qualidade ela dá suporte e apoio e, claro, auditoria nos processos produtivos. Verdade. Certo, senhores? Essa questão aí desse assunto que a gente está considerando. Alguma dúvida com relação a esse assunto de hoje? Não. Agora é bastante conteúdo, né? Eu não imaginava que seria tanto assim. Questão que engloba muita coisa, assim. É muita coisa. Exemplo, não sei se é o caso do meu... O conteúdo não sei se é o caso do meu colega Elton aí, mas assim, como eu já trabalho muito tempo. Eu não sei se é o caso do colega Elton, mas eu trabalho muito tempo em indústria. Né? A gente tem um controle assim bem
bem de perto, né, da qualidade e tal. Mas quando a gente entra na questão mesmo de qualidade, a gente vê quanto engloba, tanta coisa que engloba, né? Você vê A que questão quanto Verdade. a gente tem que fazer, né? O que o Joanildo tá falando aí é verdade mesmo, porque a gente trabalha, eu também trabalho em indústria. Eu trabalhava na área da qualidade e tal, não sei o que, acabei saindo de uma empresa, mas já entrei em outra pela área da qualidade. Só que aí, como você está falando, é muito conteúdo e a gente não sabe na prática. A verdade é essa. A gente sabe a prática, mas a teoria a gente não teoria, tem. exatamente. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão olhar para a linha de produção com olhares diferentes a partir de agora. É verdade. Com Verdade. certeza, Vocês vão dizer, poxa, com certeza. eu tenho muito que ajudar vocês, eu tenho muito a agregar valores e melhorar a performance da produção. Estamos aí para aprender. Com certeza. E praticar também quando tiver. É isso aí, professor. Certo? Com certeza. Então, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu. Boa noite aí. Boa noite, Nildo. senhor. Boa noite, Elton. Abençoe. Tamo junto. Falou. Valeu. Boa noite. Valeu.